difícil você caminhar sem você ver o caminho. É você subir um degrau sem você não ver degrau. Sabe, é você acreditar que você vai chegar do outro lado sem você ver o outro lado. E é por isso que esses homens e essas mulheres, Deus fez o prazer de o nome deles estarem escrito na galeria da fé. Então, 2 Coríntios 5:7 vai dizer assim: porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. Vivemos pela fé, não pelo que vemos. Porque se você vive pelo que você vê, automaticamente isso vai sufocar a tua fé. Porque quando você vê alguém enfermo, você só vai ter fé quando aquela pessoa ser curada? Ou você vai ter fé mesmo aquela pessoa enferma? Eu acredito que você vendo aquela pessoa enferma, você fala: Senhor, eu tenho fé que essa pessoa será curada. Assim como foi dito aqui, aquela mulher, quando ela passava, a única opção da vida dela, a única esperança estava passando em frente a ela, e ela tocou e ela foi curada, pela fé. Ela não frequentava igreja, ela não ia em célula, ela não estava num culto, ela estava no meio da multidão, mas ela teve fé e ela foi curada. Então a fé move a mão de Deus. Uma fé inabalável ultrapassa todos os desafios. Por isso que eu disse, todos os nomes que estão aqui escritos foram homens e mulheres que venceram os desafios. E eu creio que Deus está levantando uma geração que não vai parar em meio aos desafios. Deus está levantando uma geração que vai suportar os desafios e vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Isso pela fé. A fé, ela abre caminhos que você nunca pensou em andar. A fé, ela faz você alcançar objetivos mesmo sem você enxergar recursos algum. Eu falo para você que quando eu fui chamado para liderar, eu não quis, porque liderar uma geração é muito complicado, ainda mais uma geração tão difícil. Você é difícil? Seja sincero, você é difícil? É difícil cuidar de você? Olhe para dentro de você agora, é difícil cuidar de você? Ninguém fala nada, todo mundo no silêncio. Mas eu vou falar um negócio para você, pela fé, existe uma liderança que Deus levantou para te direcionar no caminho certo. Existe uma liderança que pela fé Deus levantou para te dizer o que é certo e o que é errado. Pela fé, existem pessoas que não estão te bajulando, mas estão dizendo para você: se conserte, porque Jesus está voltando. Então pela fé nós vemos que Deus, Ele tem realizado grandes coisas. Mas eu preciso ter essa fé para que eu veja algo acontecendo, para que meus olhos possam ver a glória de Deus se manifestar. A fé foi a causa de muitos avivamentos que aconteceram na história. Sabe por quê? Porque sino, ele faz barulho, mas barulho sem propósito é apenas barulho. E o fato de nós estarmos aqui, mediante a esse barulho todo, é porque existe um propósito de nós vermos uma igreja avivada, um propósito de nós vermos uma geração que pela fé vai ultrapassar os limites, sendo levado pelo Espírito Santo, não pela sua consciência, nem pela sua força. Não se garanta na sua força, não se garanta nos teus diplomas, se garanta no Senhor. Porque pela fé Ele vai fazer você chegar em lugares que você nunca pensou em chegar. Então, olhando tudo isso daqui, eu pensei comigo, a fé tem um propósito. Não adianta eu vir aqui falar para você, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Não adianta eu ficar falando só para você, tenha fé. A fé, ela tem um propósito final. Lucas, que propósito final é esse? E nós vamos entender agora que primeiro, o propósito da fé é nos tornar conhecedores da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque em Romanos 10:17 vai dizer assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não vem porque eu estou num culto, a fé não vem porque eu estou na igreja, a fé não vem porque alguém orou por mim, não. A fé, ela vem mediante a palavra de Deus. Se você não escuta a palavra de Deus, você não vai ter fé no teu coração. A palavra de Deus ativa a fé no nosso coração. A palavra de Deus, ela ativa as nossas vidas para que nós venhamos entender o que é viver pela fé.
Eu abri mão de muitas coisas, que se eu for contar aqui, você vai falar: Lucas, tu é maluco, tu é um louco. Eu abri emprego, eu larguei a mão de emprego para abrir uma empresa, sem ter R$1. Minha esposa está aqui, ela é prova disso. Graças a Deus nós estamos lá, 1 ano e 6 meses. Foi difícil, foi difícil. Eu lembro que meus filhos, todas as vezes que a gente passava do culto, ele falava assim: pai, olha a tua loja lá, sabe o que tinha? Nada. Até as crianças estão ativando a nossa fé. Não tinha nada, mas só que pela fé, eu comecei a enxergar algo. Quando eu pisei naquele lugar, eu falei: Senhor, obrigado. Estava um cenário de guerra, parecia o Afeganistão, tudo sujo, tudo bagunçado. Mas sabe quando você toma posse de algo que você, pela fé, você já imagina clientes entrando, clientes saindo. Você já imagina você num balcão, não apenas ali ajudando pessoas a consertar um eletrônico, mas você falando do amor de Deus. Eu já imaginava tudo isso na minha mente. Mas sabe o que não tinha? Recurso. Mas só que existia fé. E a fé vai muito além do recurso. A fé vai muito além de estrutura. Aí talvez você pergunte para mim: Lucas, por que Deus não está levantando aqueles que têm muitos diplomas de teologia? Aqueles que ficam 20 horas orando por dia? Porque Deus quer corações simples, corações que têm fé apenas para se mover em uma direção que Deus quer que vá. Deus, Ele quer te levar em um caminho que você não está vendo, mas para você chegar nesse caminho, você precisa abrir mão de alguma coisa, e entender: cara, por que Deus está me levando por aqui? Por que Deus me conectou a essa galera? Por que Deus me conectou a essa célula? Era esses meus questionamentos. Quando alguém olhava em mim o que eu não via em mim. Talvez pessoas estão olhando em você o que você não vê em você, mas os olhos da fé conseguem enxergar o invisível. Todo desafio que você recebe, toda missão que você recebe de Deus, você sempre vai se achar incapaz. Eu fico pensando quantos homens de Deus que promoveram grandes avivamentos se achavam incapazes, mas eles tinham tudo. Eles tinham a fé, eles tinham o Senhor, eles tinham uma fé inabalável. Eles não precisavam de barulho, eles só precisavam ministrar a palavra de Deus. Eles só precisavam anunciar aquilo que não era deles, mas era a mensagem que confrontava, era a verdade que libertava. Eles só precisavam disso. É por isso que nós devemos entender que o propósito da fé é nos tornar conhecedores da verdade, é nos tornar conhecedores da palavra de Deus. Lucas, para quê? Para que nós possamos ver uma geração chorando de verdade, uma geração vivendo o verdadeiro evangelho, fugindo de todas as tentações para agradar o coração de Deus. A artéria da fé está na palavra de Deus. Não há outro caminho que ative a fé em nossas vidas, se não for a palavra de Deus. A fé, a artéria da fé é a palavra de Deus. Eu ouvia muito, desde mais novo, a minha mãe abria a Bíblia, ela ficava cantando aquela musiquinha: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Todo dia ela falava isso para mim, todo dia. Mas sabe o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que não basta apenas ouvir, você tem que praticar. Eu não sabia o que era fé, eu sabia que existia uma Bíblia, que minha mãe falava da Bíblia, minha mãe falava daquilo que acontecia ali, mas eu não tinha fé no meu coração. Por mais que a palavra ela ative a fé no teu coração, se você não praticar, vai ser apenas palavra. O plano do inimigo esses dias é exatamente cegar uma geração e deixar uma geração surda, para que ela não veja o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, para que ela não ouça a voz de Deus através das escrituras. Eles estão tão cheios do que estão se alimentando lá fora, que eles acham, um saco está aqui nesse lugar. Eles não sabem o que acontece aqui neste lugar, porque eles estão comendo tanta comida
lá fora, estragada, que eles não sabem o que é uma comida verdadeira. É por isso que todo culto que eu vou, toda mensagem que eu sou convidado a ministrar, eu ministro como se fosse a última mensagem minha. Eu tento extrair de dentro de mim ao máximo, não para derramar algo de mim, mas para falar para você que é prazeroso andar pela fé. É prazeroso andar com esse Deus, porque Ele te direciona em caminhos que você não compreende, mas é exatamente ali que você vai encontrar pessoas que irão ouvir dessa voz, e ali elas irão ser ativadas pela fé. Assim como aconteceu na minha vida. Em Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma fé inabalável é alguém que pratica a palavra de Deus. Para ter uma fé inabalável, é alguém que entende que maior que qualquer desejo e prazer e tentação, é fazer algo que agrada o coração do Senhor. Agradar o coração de Deus nesses dias é muito fácil, porque nós estamos sendo instruídos. Agora eu fico imaginando Enoque, alguém que andou com Deus, alguém que Deus fez tudo para destacar ele em sua palavra. A Bíblia fala que Enoque viveu 365 anos. Ele constituiu família, ele teve filhos e filhas. Mas só que chegou um momento que ele falou: eu já construí uma família, eu já tenho a minha casa, eu já tenho tudo aqui, de que mais me vale tudo isso? Agora eu preciso andar com Deus. E ele começou a andar com Deus. E a nossa geração vive totalmente o inverso. Primeiro eu preciso arrumar uma faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, agora eu vou pensar num casamento, daqui a pouco acabou a vida. Não falou do amor de Deus para ninguém, nunca levou ninguém para um batismo, nunca viu ninguém se converter pelo seu bom testemunho. E é exatamente isso que a gente vê nos dias de hoje. Enoque conquistou tudo, mas o que mais importava para ele era andar com Deus. E aí o que acontece? Você vê Enoque aonde? Galeria da fé. Alguém que andou com Deus, alguém que agradou o coração de Deus. E todo dia que eu oro, eu falo: Senhor, será que eu estou te agradando? Porque você agradar alguém que você vê é muito fácil. Eu quero ver você agradar alguém que você não vê. Alguém que todo dia faz você se dobrar de joelho, fechar os olhos e falar: obrigado, obrigado pela saúde, obrigado, sabe, pela alegria que o Senhor me proporciona mediante as minhas lutas e dificuldades. Obrigado porque eu estou andando em santidade em um mundo caído, perdido, onde muitos estão caminhando para o inferno. Obrigado, Senhor. Você não está vendo Ele, mas você sabe que Ele existe. Isso é fé inabalável. Eu acredito que Enoque era aquele que falava: Senhor, eu estou indo colher umas frutas ali, vamos comigo. Senhor, vou passear com a minha família, vamos comigo. Senhor, estou indo dormir, dorme comigo. Senhor, estou aguardando, obrigado, Senhor, me ajuda. Mas esse dia o Senhor falou: cara, esse cara me ama, mano. Esse cara me ama. Eu tenho prazer nesse cara, eu preciso, sabe, arrebatá-lo. Ele não vai, sabe, ter o prazer de sentir a morte. O cara foi arrebatado para o céu. O cara sumiu, desapareceu. Porque quando Deus é evidência na sua vida, você desaparece. Quando Deus ele é evidência na tua vida, você desaparece. Aí é onde entra aquele versículo que está em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que levo no corpo, eu levo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você some, desaparece. Enoque agradava tanto a Deus que desapareceu, simplesmente desapareceu. Deus falou: cara, eu vou levar esse cara para a glória. Ele vai andar em ruas de ouro comigo, num lugar onde não tem choro, não tem, sabe, ranger de dentes, não tem tristeza, não tem doença. Eu preciso arrebatar esse cara para mim. Eu vou falar para Enoque, quando eu chegar no céu: Enoque, qual é a sensação de não provar da morte? Ele vai falar com certeza para mim: Lucas, é só ser obediente a Deus, é todo dia agradar a Deus. Isso se chama fé inabalável. Só iremos ter uma fé inabalável a partir do momento em que praticarmos aquilo que estamos ouvindo. Não adianta só ouvir. Eu falo para você que quando eu entrei na sede, eu fui tão confrontado pela palavra de Deus, que eu quase me escondi debaixo da cadeira. Sabe por quê? Porque a palavra, ela começa a expor o teu pecado, sem alguém te acusar. Porque a palavra de Deus, ela não te acusa, ela te limpa.
A palavra de Deus, ela te coloca de frente para o espelho e começa a mostrar para você quão podre nós somos, quão sujo nós somos. E eu fui confrontado de tal maneira que eu não consegui resistir a essa palavra, e eu me rendi a ela, e glória a Deus por isso. Hoje eu estou aqui, porque eu me submeto a essa palavra. Mas para se submeter a essa palavra, você precisa viver pela fé, porque é muito bom você se submeter a algo que vai te recompensar de uma forma momentânea. É só você chegar cedo no trabalho e sair cedo, que você vai ter uma gratificação no final do mês. Você se mata para você fazer aquilo. Por quê? Porque você vai ser recompensado por aquilo que você vê. Agora imagina você se dobrar ao máximo, se sacrificar ao máximo, para você adquirir riquezas aonde você não vê, para você agradar um Deus que você não vê, alguém que está sentado no trono, que é soberano, que a palavra vai dizer que a terra é estrado dos seus pés. Aí sim, Deus vai olhar, esse sim tem uma fé inabalável. Não despreze a palavra de Deus, esses dias, ela tem sido motivo da manifestação da fé inabalável. Eu não desprezo essa palavra. Tem dias que eu acordo sem a vontade de ler, sim, minha esposa é prova disso. Ela fala: Lucas, leia. Às vezes você ora, mas você não lê a palavra. E se você não lê a palavra, você vai praticar o quê? O que o TikTok fala, o que o Instagram fala, o que está no Facebook, o que as notícias falam. A notícia mais atualizada desses dias está aqui, ó, palavra de Deus. É a palavra mais atualizada desses dias, a palavra de Deus. Então, não despreze aquilo que você tem recebido hoje. Não despreze a palavra de Deus que você tem recebido, porque isso vai fazer com que você tenha uma fé inabalável. E quando você tem uma fé inabalável, você começa a mudar ambientes aonde você pisa. Você começa a marcar lugares aonde você passa. As pessoas começam a ver em você um brilho diferente. Hoje uma pessoa entrou lá no meu comércio e ela falou assim: quanto que ficou esse serviço? Eu falei: cara, não ficou nada, porque eu só fiz um teste, tá tudo normal. Aí ele virou as costas para ir embora, aí ele parou, aí ele voltou e falou: irmão, que igreja tu frequenta? Eu falei: sou da Peniel Sede. Ele: glória a Deus, irmão, é isso aí, Deus te abençoe. Por quê? Porque o justo, ele vive pela fé. Se fosse o ímpio, ele ia falar: cara, passei a madrugada inteira vendo o sistema, vendo isso, ficou tanto. Porque o ímpio, ele vive pelo que ele vê, mas o justo vive por aquilo que ele não vê. Ele foi embora, entrou um monte de serviço para mim. É fé, irmão, é fé. Segundo lugar, o propósito da fé é nos tornar testemunhas da propagação do Evangelho. Porque um dia andávamos nas trevas, mas conhecemos a luz, fomos transportados para essa luz. E não tem como alguém que tem uma mudança de vida não ser protagonista, cara, da ativação da fé, da ativação da transformação de outras pessoas. É impossível isso não acontecer. É por isso que o propósito da fé nas nossas vidas é nos tornar testemunhas da propagação desse Evangelho. Porque eu imagino que nos dias de Enoque, com certeza a mulher dele falava assim: cara, parece que esse cara me ama mais a Deus do que a mim. Parece que ele ama mais a Deus do que os filhos. Eu acho que os amigos, os parentes falavam: cara, eu acho que esse cara deve ver Deus pessoalmente. Porque quando você é testemunha da fé em Deus, você se torna aquele que se tornará a propagação desse amor, dessa graça, através da obediência. Romanos 1, 16, 17 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a manifestação, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui esse texto vai falar que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No grego, fé e crer tem a mesma raiz. Se você crê é porque você tem fé. Se você crê é porque
alguma coisa foi ativada no teu coração, alguma coisa mexeu dentro de você, é onde a fé ela começa a surgir. Então a fé e crer, ela tem a mesma raiz. O ímpio, ele não sabe o que é viver pela fé. É por isso que aqui esse texto vai dizer: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Porque o ímpio, é como eu falei aqui, ele se garante na sua força. O ímpio, ele se garante naquilo que ele vê. Fala para mim se um TikToker que tem 10 milhões de seguidores, com a conta bancária milionária, fazendo vídeos, como eu faço para gastar 1 milhão em um dia, tu acha que um cara desse tem uma fé inabalável? Ele não tem. A criatividade dele vem da força. O que eu vou fazer para que todo mundo veja meu vídeo? Para que todo mundo, sabe, possa dar uma curtida, porque quanto mais eles curtem, mais eu ganho. Eles acreditam nisso. Mas Deus, Ele quer levantar, sabe, influenciadores que levam ao arrependimento, influenciadores que levam ao quebrantamento, para que nós possamos ver um grande avivamento acontecer nesses dias. Eu não tinha TikTok, e eu não fiz TikTok para ver a vida dos outros. Eu fiz TikTok para manifestar a glória de Deus. Eu falei, cara, eu vejo tanta porcaria nesse TikTok, pessoas que têm 1 milhão de visualização, colocando coisas que não faz sentido algum, que não edificam a vida de ninguém, e nós dizemos que temos uma fé inabalável, e cruzamos o nosso braço e não fazemos nada. Eu falei, isso está errado. Agora eu estou colocando todo dia um vídeo lá no TikTok, todo dia eu coloco uma mensagem. Nós não podemos cruzar os braços esses dias. Se cremos em Deus, precisamos manifestar a glória de Deus, através daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Entenda uma coisa, que se você coloca um versículo no teu Instagram, você consegue atingir talvez uma minoria, ou muitas pessoas, de acordo com o que você tem ali de seguidores. Mas não se pressione com isso, porque a fé inabalável, ela não se impressiona quantos seguidores vão seguir ela. Ela não se impressiona quantos seguem ela no Instagram, qual o número que ela tem ali de seguidores. A fé inabalável faz você agir, entendendo que o pouco que você faz na mão de Deus se torna uma dinamite. Porque avivamento começaram com poucas pessoas que entenderam o propósito da fé e simplesmente começaram a transbordar isso na vida de outros. Hoje, conversava com meu cunhado sobre a Rua Azusa, um propósito de oração de poucas pessoas, que depois de tanto tempo, o que acontece? Um grande avivamento. Esses dias eu estava em casa, eu falei, Senhor, Ministério Peniel vai fazer quase 50 anos esse ano. Alguém bateu estaca, alguém pegou chuva e sol, alguém sem recursos nenhum, acreditou naquilo que não via. Pai, obrigado, porque eu faço parte dessa obra hoje também. Lucas, o que você construiu? O que você fez? Colocou algum tijolo? Eu não coloquei nada. Mas eu entendo uma coisa, que amanhã eu quero ver os meus filhos tendo o mesmo gás que eu tenho hoje. Amanhã eu quero ver os filhos dos meus filhos tendo o mesmo gás que eles vão ter um dia. Porque isso é fé inabalável. É você arregaçar as mangas de tal ponto que a tua próxima geração vai falar, cara, ele se doou o máximo por esse evangelho, eu não posso ficar de braço cruzado hoje. Porque o pouco que ele fez atingiu a mim, a minha família, os meus amigos. Isso sim é fé inabalável. O pouco que o pastor Nilton abriu mão, ou o muito que ele abriu mão, fez com que o evangelho alcançasse a minha vida, que alguém pregasse o evangelho para mim, através do Ministério Peniel, para um dia me conectar a um lugar que eu nem imaginava. Mas só que nas orações do pastor Nilton ele já falava, Senhor, levanta uma geração de jovens temente a Ti, com uma fé inabalável, que vão pregar o Teu evangelho. E quando você começa, sabe, a estar nessa posição, você começa a entender, cara, você nunca pensou em estar aqui, mas alguém orou para que você estivesse. Alguém orou para que você tivesse uma família linda, uma família perfeita, aos olhos de Deus, filhos abençoados na sua presença. Alguém orou para que isso acontecesse.
Se fosse no tempo que eu estava perdido no mundo, tu acha que eu ia ter uma família assim? Filhos quietinhos? É mesmo, Daniel? Sabe quem orou antes da gente vir para cá? O Daniel. Ele falou: pai, eu quero orar. Ele que orou para Deus guardar o caminho inteiro. Porque todo dia antes de dormir a gente ora. Todo domingo a gente faz um tempo de devocional com eles, para que eles entendam. Princípios cristãos na escola tiraram 10. Eu fico muito motivado com isso. Por que eu ativo a fé no coração deles? Porque senão eles vão achar que a vida é fácil, que eles têm que se garantir na sua força. E não é assim. Quando eu falo não dá para comprar, eles entendem. Eles falam: pai, vamos orar, porque Deus vai dar. Eu tenho que ativar essa fé no coração deles. Isso se chama fé inabalável. Talvez você, está aqui essa noite, pensando em fazer uma faculdade. Começou o ano sem fazer essa faculdade. Eu quero que você saia daqui entendendo que por mais que você não veja recurso, 2024 vão ter pessoas que vão te manter. E ainda vão te buscar na faculdade para você ir para casa. Isso é os olhos da fé. Nós temos que ativar o modo fé na nossa vida. O justo, ele sabe muito bem o que é viver pela fé. Por isso, ele não se envergonha do Evangelho. Esse texto vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Evangelho é poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Deus te conecta em lugares que às vezes você não entende, mas não é para te envergonhar, é para manifestar a glória dele. Hoje eu escutei um testemunho de um pastor. Ele falou que ele tinha uma vizinha que era adoradora do diabo. E ali aquela mulher todo dia, ela tinha uma mesa farta, ela tinha uma casa boa, mas ela era adoradora do diabo. E aquela que morava do lado da sua casa era uma serva de Deus. E essa serva de Deus sempre era maltratada por palavras. E certo dia não tinha mais nada para ela comer. E ela foi para o quintal da sua casa e ela orou a Deus: Senhor, eu não tenho mais alimentos em casa. Senhor, me tira dessa situação difícil. E ela, sabe aquela oração que rasga a alma? Senhor, me tira dessa situação difícil. E quem estava do lado, ouvindo? A vizinha. E aí, o que acontece nesse momento? O diabo fala para aquela vizinha: sai de casa, vai no mercado, faz uma enorme compra. E ela obedeceu, porque quem serve o diabo, obedece o diabo. E ela fez uma grande compra, chegou na casa daquela vizinha, tocou a campainha e falou assim: eu vim trazer essas compras para você. E aquela vizinha, muito feliz, chamou toda a família. Vejam o que aconteceu, chegou muitas compras aqui para nós. E ela colocou aquelas compras para dentro de casa, muito feliz. E aquela vizinha, de braços cruzados, só olhando para ela. Mas sabe o que aconteceu? Aquela vizinha falou assim: você não quer saber quem foi que mandou te entregar isso aqui? Aquela arrogância, né? Orgulho. Aí ela falou assim: eu sei quem foi. Foi Deus. Deus mandou essas compras para mim. Ela falou: a vizinha que andava com o diabo. Negativo. Quem mandou trazer essas compras para você aqui foi o diabo. Ele falou comigo: vai no mercado e leva essas compras para mim. Ela falou: pois é. Quando Deus, ele vê uma fé inabalável num justo, sabe o que Deus faz? Ele manda o diabo ir no mercado comprar compras para entregar para aquele que é justo. E aquela mulher, sabe o que aconteceu? Ela se converteu, porque ela acreditava muito no diabo, mas ela entendeu ali que Deus é soberano, que Deus, sabe, Ele permite coisas que a gente não compreende, e até mesmo o diabo, Deus ele manipula, porque o diabo ele não consegue com Deus. E o que eu quero dizer para você com esse testemunho, o que isso diz para mim? Que às vezes a gente não vê nada, às vezes a gente, sabe, vive uma vida onde parece que eu preciso apostar em alguma coisa para ter dinheiro, eu preciso, sabe, me envolver com qualquer pessoa porque eu estou carente, mas a fé inabalável faz você se casar com a pessoa certa, se envolver com a pessoa certa, faz você arrumar o melhor emprego para que você tenha tempo para o Senhor, te leva nos melhores caminhos. E com tudo isso, o que acontece? Você se torna alguém que vai propagar esse evangelho, através da fé inabalável que você tem. Não sei quem conhece o pastor Todd White, que tem uns dread na cabeça, brancão. Quem conhece esse pastor aí? Eu estava vendo uma ministração, aí o cara falou: mano, nós estávamos numa conferência, e ali nós estávamos com alguns pastores, e aí
começamos a entrar ali num debate dizendo, cara, qual foi o melhor lugar que você já ministrou? Aí um falou na Argentina, o outro falou no Paraguai, o outro falou, cara, na Itália, o outro no Portugal. Aí perguntaram pro Todd White, qual o melhor lugar que você já ministrou? Ele falou, cara, o melhor lugar que eu já ministrei, o Brasil. Melhor lugar que eu já ministrei, o Brasil. Aí perguntaram, mas por que o Brasil? Ele falou, cara, porque o Brasil, naquele lugar, existe uma fome poderosa por Deus. Ali naquele lugar existe, sabe, pessoas famintas por Deus, mas eu não encontrei quem pregasse. Tem poucas referências naquele lugar, um lugar onde existe uma fome tão grande, diferente da Europa, da América, onde as pessoas estão frias, que para você reunir 20 pessoas num culto, é um milagre, diferente da Europa. Ou seja, no Brasil existe uma fome, no Brasil existe uma fome, é por isso que nós devemos entender, que Deus ele se apressa em querer nos usar esses dias, é por isso que Deus, sabe, Ele quer levantar uma geração que tem uma fé inabalável, porque ainda existe comida, a comida ainda está sendo servida, e quando essa comida parar de ser servida, e quando aqueles que pregam deixarem de pregar porque não estão vendo mais nada, desanimarem, Romanos 10, 14 e 15 diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como creram naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não ouvem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Deus se apressa. Você acha que eu queria estar aqui ministrando? Com certeza não, eu queria estar em casa de boa, só liderando uma célula, tranquilo. Mas entenda uma coisa, quando você sobe um degrau, alguém que está atrás de você vai subir um também. Ou seja, quanto mais você sobe, mais pessoas sobem com você. Quanto mais você confia em Deus, mais pessoas irão confiar nesse Deus. Quanto mais você se dedica a essa obra, mais pessoas vão se dedicar a essa obra. Então venha num culto, prestar um culto de excelência, invocando aquele que é santo, para que o céu se abra e a sua glória se manifeste. Para quem está do teu lado, não saia desse culto da mesma forma que entrou, mas transformado pela manifestação dos céus. E eu quero ir um pouco mais longe. Amós 8, 11 e 13 diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Quem vai enviar fome? Deus. Aquele que libera a fome, Ele vai enviar fome. Lucas, fome de quê? Calma aí, vamos lá, gente. Está chegando dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, mas fome da palavra de Deus. Ainda existe um banquete sendo entregue, ainda existe muita comida para que você coma, para que você permaneça com Deus. Mas esse texto vai dizer que chegará um tempo onde não haverá comida, nem sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. Os homens vagarão de um lugar para o outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, presta atenção no que ele fala aqui. Ele não fala os velhos, ele não fala os adultos. Olha o que esse texto vai dizer. Naquele dia, os jovens, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de fome e sede. Ainda existe uma comida que deve ser comida. A palavra de Deus ainda está sendo ministrada. Tem muita gente que está comendo o que está lá fora, mas valorize o que você está comendo aqui, porque um dia eles precisarão dessa comida. Um dia eles vão querer ter essa fome que nós temos pelo Senhor. Um dia eles vão querer estar dentro de um culto para se quebrantar na presença de Deus, e eles não vão conseguir, porque já não vai haver presença do Espírito Santo. Queria chamar o pessoal do louvor. Quando entendemos o propósito da fé, é onde nascem grandes exemplos de fé. Quando eu entendi o propósito da fé, eu também entendi que eu tenho que me tornar um exemplo de fé. Porque
se há pessoas que Deus fez questão que os seus nomes fossem registrados nas Escrituras, eu acredito que Deus, Ele quer marcar essa geração através das nossas vidas. A tua família, ela precisa olhar para você e ver que você carrega algo que talvez eles não tenham, mas eles necessitam e carecem. Que a fome que você tem por Deus é uma fome tão incrível que eles não conseguem compreender, mas você sabe aquilo que você carrega dentro de você. Eu só carrego essa fome e essa sede de Deus dentro de mim porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus nunca vai ter fome e sede dele. É por isso que uma geração que tem o Espírito Santo é uma geração que sabe o que é ter fome e sede do Senhor. Barnabé foi um exemplo de fé. Fé no que, Lucas? Barnabé foi aquele que se conectou ao apóstolo Paulo. Um homem que era um bárbaro. Um homem que tinha um passado horrível. Alguém que perseguiu a igreja do Senhor. Mas foi aquele que Deus levantou para se conectar a Paulo. Saulo se tornou Paulo e se tornou uma grande referência para todos nós até hoje. Então, a fé faz com que eu e você se conecte a pessoas que aos olhos do mundo são incapazes de ser transformadas, mas elas são transformadas. Porque Deus colocou um Barnabé na minha vida para que eu estivesse aqui. Alguém que olhou para mim e falou assim: cara, tu acha graça da vida que você leva? Tu acha graça, cara, de passar uma madrugada inteira bebendo? Tu acha graça, cara, e prazer em viver nesses lugares que você vive? Qual é a sensação de acordar depois? Aí eu falava: ressaca, grande vazio dentro de mim, sem propósito. Cara, você acha graça disso tudo? Não, mas deixa eu falar um negócio para você. Quando você conhecer o Senhor verdadeiramente, você vai ver que todo vazio interior que existe dentro de você vai ser preenchido. Ou seja, Deus quer levantar Barnabés para que você alcance pessoas na tua família, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda. É onde a fé inabalável vai ver pessoas que aos nossos olhos é impossível de ser transformadas, mas elas serão transformadas pela fé inabalável que nós temos no Senhor. O texto vai dizer em Atos 11, 22 ao 24: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha o que aqui vai se destacar. A Bíblia vai dizer: ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Eu falo para você que muitas pessoas irão conhecer Jesus através da tua vida, através do teu bom testemunho, através daquilo que você carrega dentro de você. Lucas, mas o que eu faço para alcançar tudo isso? Começa a renunciar agora algumas coisas na tua vida. Começa a renunciar coisas que estão te prendendo para viver uma fé inabalável. Começa a abrir mão de coisas que estão te prendendo e estão deixando que está fazendo você não experimentar o sobrenatural do Senhor. A fé de Estevão é a fé que, para mim, é aquela fé que nos faz morrer por Cristo. Eu falo: como que pode uma pessoa, diante de uma arma em sua cabeça, dizer assim: eu continuo crendo no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o meu Salvador, e ela morrer naquele momento? Como que pode alguém ser colocado dentro de uma jaula, com crianças, adultos, velhos, e serem jogados dentro de um mar, vivos, cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos? Que fé inabalável é essa? Eu falo: Senhor, eu preciso de uma fé inabalável como essa, porque não passamos por perseguição nesse país, mas existe um sistema que tem trazido leis e mais leis para tentar oprimir a igreja. Hoje o STF prorrogou. Eles querem trazer uma lei para tornar a liberdade de uso de droga, para que você possa portar uma droga. Eu falei: Senhor, o que é isso, Pai? Hoje você passa por um lugar, você pode chegar para alguém e falar: cara, apaga isso daí por favor, cara, respeita a família. Mas vai chegar uma hora, irmão, que você vai ver isso acontecendo e você não vai poder falar mais nada. É onde a fé inabalável entra. Irmão, Deus tem um plano na tua vida. Jesus te ama, não é isso que Ele quer para você. Deus vai te dar palavras para que pessoas sejam confrontadas, porque o inimigo acusa, a palavra nos confronta e ela nos liberta. Ela dói, mas ela nos liberta. Estevão foi aquele que foi apedrejado, mas foi aquele que foi apedrejado falando da palavra de Deus.
Eu prefiro morrer falando da palavra de Deus do que negá-lo em vida, para continuar a viver um mundo onde eu sou peregrino nele. Se eu entender isso, eu vou saber o que é uma fé inabalável. Atos 6:5 vai dizer assim: tal proposta agradou a todos. Então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe e mais outros que tem aqui nessa lista. Mas só que aqui fez questão de destacar Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Caleb, ele teve uma fé que os outros não teve. A fé de entrar na terra prometida. Caleb e Josué foram aqueles que olharam aquilo que os outros não olharam, pela fé. Eles tomaram posse sem antes mesmo pisarem naquele lugar. Eles só olharam, mas eles já falavam: ali vai ser minha casa, ali eu vou constituir minha família, ali eu vou falar do amor de Deus, antes mesmo de pisar naquele lugar. Fé, enquanto outros tiveram medo e não pisaram naquele lugar. Fé inabalável nos faz tomar posse de um lugar que ainda não pisamos. Eu, na minha mente, quando eu comecei a cuidar de jovens, eu falava: mano, imagina o meu primeiro retiro. Eu já pensava aquela galera pulando, recebendo do Espírito Santo de Deus, caindo no chão. Cara, no meu primeiro retiro eu fiquei parado. E aí alguém me abraçou, não lembro quem foi, e falou: Lucas, o que foi? Eu falei: cara, eu já tinha visto tudo isso. Pela fé eu já tinha visto tudo isso. A fé faz você ver o que você não consegue ver hoje, mas um dia vai acontecer. Talvez se você não é cheio do Espírito Santo hoje é noite de sair cheio do Espírito Santo. Lucas, eu não vejo isso para mim. Então já se prepara que você vai ser cheio do Espírito Santo. Testemunho de um pastor que eu também ouvi, achei muito interessante. Ele falou que o Espírito Santo de Deus falou para ele: liga o teu carro e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Aí ele: cara, não estou entendendo. Se troca e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ele falou para a mulher dele: amor, eu já volto. Imagina chegar para minha mulher 11 horas da noite, eu já volto, vou ali. E eu saí. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso GPS, é aquele que nos guia, mas nós temos que estar sensível à voz dele. E aquele homem, ele chega diante de um galpão, e ele olha aquele galpão e fala: Senhor, não estou entendendo, aqui é um galpão. E aí ele chega: oi, tudo bem? Tinha algumas pessoas na frente. O que tem aqui nesse galpão? A pessoa falou: isso aqui era uma igreja. E essa igreja foi vendida por um pastor que enganou os membros, vendeu essa igreja para o dono de uma fábrica, e hoje isso aqui guarda a cadeira de rodas. É mesmo? É mesmo. Aí, mas quem te trouxe até aqui? O Espírito Santo. Aí aqueles irmãos falaram: eu creio. E aí falaram para ele: mas onde fica essa fábrica? Cara, não sei quantos quilômetros daqui. Aquele cara olhou e falou: cara, eu vou chegar de manhã, mas eu vou lá, o Espírito Santo está mandando eu ir. E ele foi, chegou lá de manhã, bateu palma, o segurança olhou: fala aí, cara, Deus mandou eu vir até aqui, eu quero falar com o dono. Aí o cara falou: tá de brincadeira, o dono é macumbeiro, cara, o cara vai te ouvir, vai nada. Falou: cara, quem mandou eu vir até aqui foi Deus, fala para ele que ele vai me atender. Cara, beleza. E aí, patrão, tem um cara aqui que falou que Deus mandou ele vir até aqui. O cara: tá de brincadeira. É mesmo? Então manda ele vir até aqui. E aí então aquele cara falou: esse cara vai se ferrar, eu vou humilhar ele aqui nessa sala. Eu não acredito no que ele acredita. Ele foi guiado por Deus para vir até aqui. Eu não creio, eu não acredito. E aquele cara, ele entra naquela sala, ele se senta. Aquele cara fala: vou chamar meus 2 irmãos, porque eram 3 irmãos, o dono daquela fábrica. E ali naquele instante, os caras começaram a zoar com ele: e aí, quer uma dose de uísque, crente? Quer uma dose de vinho? Ele falou: cara, eu só vim até aqui porque o Espírito Santo de Deus mandou. E aquele cara sentado falando: Senhor, tu me trouxe até aqui para passar vergonha. Tu me trouxe até aqui para ser humilhado. Tu me trouxe até aqui para me ouvir um monte de coisa que não tem nada a ver. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus falou para ele assim: ó, você só vai falar isso para ele. Aquele terreno é dele. Fala que eu faço a filha dele andar, se ele dá esse terreno para ser uma igreja. Ele falou: Senhor, não vou falar isso não, Senhor. Se a filha dele não for cadeirante, fale isso para ele, eu sei o que eu estou fazendo. E aquele cara ali reunido, somente os 2 irmãos dele sabiam que ele escondia a filha que era cadeirante, tinha 17 anos. Somente os 2 irmãos sabiam disso, os funcionários não sabiam. E ali aquele cara chegou e falou assim: é o seguinte, cara, eu vim aqui no propósito. Deus mandou eu vir até aqui porque o terreno onde você guarda a cadeira de rodas é um lugar onde o Senhor quer abrir um templo para pregar a sua palavra. O cara: tá maluco, cara, pode ir embora então. Mas Deus, ele tem algo com você. Deus, ele promete curar a tua filha,
que está cadeirante. E aquele cara sentou. Ele começou a chorar. Ele falou, cara, como isso, irmão? Quem falou isso para você? Só meus 2 irmãos sabiam disso. Foi o Espírito Santo de Deus. Aí aquele cara começou a chorar. Ele falou, cara, mas quando isso vai acontecer? Automaticamente, né? Aquela troca, o cara já queria saber, cara, quando isso vai acontecer? Aí ele falou, se tu crê, isso vai acontecer agora. Basta você falar que aquela propriedade vai ser uma igreja. E aquele cara falou assim, amém, beleza. Assina aqui os papéis. Ele assinou e aquele cara voltou. Mas aquele cara voltou, aquele cara ficou agoniado. Cara, como que pode alguém entrar aqui, vir de tão longe, para falar para mim que Deus ele tem uma proposta, que se eu entregar aquele terreno para Ele vai curar minha filha. E eu pela primeira vez eu criei em Deus, eu creio que Ele pode fazer todas as coisas. E ele pega o telefone e liga para a empregada, onde está minha filha? Aí ele fala, ela está correndo aqui, eu não estou entendendo nada, ela está pulando aqui. Aquele cara ele se converte ao Evangelho. Ele se converte no mesmo lugar onde ele abriu aquele templo para aquela igreja. Isso é uma fé inabalável. Isso é uma fé inabalável. E eu creio que essa geração, ela vai provar disso. Eu creio que nós, essa geração, nós vamos provar do sobrenatural de Deus. Nós vamos parar, sabe, de ficar contando o que os outros estão vivendo. E vamos começar a contar aquilo que nós estamos desfrutando. Aquilo que nós vamos começar a viver pela fé inabalável. E eu quero encerrar. Queria te convidar a ficar de pé. Em Filipenses 1:21 vai dizer que para mim o viver é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele teve uma fé que foi guardada até o fim. Falamos tanto de fé, tantas coisas que aconteceram, mas que adianta falar de muita fé, mas só que no meio do caminho você esfriar e deixar essa fé morrer. Essa fé ela tem que continuar, ela tem que ir para a nossa sepultura. Eu fico pensando que quando Caim matou Abel, Abel não tinha um protocolo, hoje é dia de dizimar, hoje é dia de dar 10%, hoje é dia de dar algo para o Senhor que seja perfeito, excelente. Não tinha uma cartilha, não tinha uma Bíblia, mas só que ele agradou a Deus pela sua atitude, e ele morreu. E o texto ele vai dizer, versículo 11 de Hebreus, vai dizer assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A nossa fé, ela tem que ser inabalável ao ponto de mesmo depois da sepultura, alguém lembrar que existiu alguém que teve uma fé tão inabalável, que mesmo mediante a sepultura, essa fé ainda continua ecoando no coração de outros. Abel foi uma expressão de alguém que provou algo de Deus, sendo obediente. 2 Timóteo 4,17 diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O apóstolo Paulo não falou isso dentro de uma mansão. O apóstolo Paulo não falou isso dentro do melhor hospital. O apóstolo Paulo falou isso dentro de uma prisão, sabendo que dali ele não poderia viver, que ele iria morrer. Ele chega para Timóteo, seu filho na fé, e fala, Timóteo, presta atenção. Eu combati o bom combate, eu venci a tentação, eu venci esse mundo. Eu estou encerrando a minha carreira, mas Timóteo, entenda uma coisa, você vai sofrer muita coisa nessa vida, mas faça como eu, guarde a fé. Precisamos entender que nós temos que chegar até o fim, guardando a fé, porque muitos começaram muito bem, cara, eu estou correndo, eu estou fazendo tudo, mas hoje estão perdidos no mundo, não entenderam que tinham que guardar a fé. Guarde a fé que você tem em Deus. Enquanto nós iremos louvar o nome do Senhor, pela fé, eu queria que você viesse aqui, para que juntos nós viemos subir mais um degrau essa noite.